a venda dos nossos patrimônios, aquilo que para nós é muito caro, né? A dilapidação do Estado como teoria, e o governo, no ponto de vista da economia, no ponto de vista dos trabalhadores, nenhuma política que os desenvolva, ao contrário, né? A política dessa conservadora de retirar direitos dos trabalhadores e de esmagar cada vez mais a sociedade como um todo. E daí independe, né, de quem seja, porque na visão essa de menos Estado, um Estado mais liberal, muito mais liberal, extremamente liberal, vai dar reflexo de que os polos serão antagônicos, né? Muito mais concentração de capital na mão de poucos e muitos tendo a necessidade de ter um desenvolvimento econômico que não tem um recurso em sua mão para desenvolvimento. Não há desenvolvimento econômico, não há crescimento da indústria, ao contrário, né? Aí os resultados que dão são decrescentes, são cada vez menores, de PIB inferior, de desenvolvimento da mesma forma. Então, basicamente, lucrando quem? O capital internacional, né, especulativo internacional, os grandes conglomerados, que é a visão exatamente do projeto que venceu a eleição. Daí também não há o que ter muita reclamação de ponto de quem apostou nesse projeto, porque esse projeto foi escrito. Né? Não pode ter surpresa para ninguém, porque isso foi dito pelo vencedor, né? Que haveria o desmonte do Estado, que haveria a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a estatização e a venda, né, do que a gente está vendo do nosso maior patrimônio, que daí entra exatamente na questão Petrobras. Né? Paradoxalmente, né, nós descobrimos nos últimos anos uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, que é o pré-sal, e, no entanto, estamos vendendo quem pode refinar, quem pode transformar esse ouro preto em riqueza, em menor preço para nós estamos fazendo o contrário. Né? Enquanto o mundo inteiro guerreia pelo petróleo, se enfastados em países, pelo domínio do petróleo, né, guerreia, nós fizemos leilão, nós vendemos, inclusive pelo preço mais barato. Inclusive, vendemos a nossa refinaria, vendemos as nossas jazidas, né, o nosso pré-sal através de leilões, não precisa invadir, não precisa guerrear, não precisa dar um tiro, basta botar o menor valor ainda que ele é dado e ele é dado. E isso interfere diretamente na gente, né? Aqueles que daí entrando na questão dos caminhoneiros, na sua grande maioria os caminhoneiros autônomos, que são 1 milhão de trabalhadores no país e que têm a sua frota mais velha. Na sua média de idade, os caminhões dos caminhoneiros autônomos circulam entre 20 e 21 anos. Isso significa um uso maior de combustível para fazer a mesma quilometragem por conta da tecnologia, caminhões velhos com gasto. Então, chega até ao máximo de 60% de um frete aquilo que se gasta em combustível. A média é 50%, mas até 60% em conta. Quanto mais
se é possível que a categoria como um todo perceba o que está acontecendo. Bom, aí, como esse nosso mercado, nosso ramo aí, ele é de uma grande complexidade, né? Você pega e transporta, na verdade, se colocar o minério junto na cota do transporte, ele chega a 96% do que é transportado no país, né? O governo e as estatísticas sempre colocam em torno de 63%, 64%, 60%, mas tirando fora o minério, que ainda para. Por exemplo, agora, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, que começa a alavancar a safra, começa a movimentar e sair muita movimentação de carga, começa a alavancar preço e parece que a coisa vai se alinhar. E aí aquele que não tem a conjuntura que a gente tratava antes, né, do problema da forma como o governo age e o direcionamento econômico que o governo dá para o país, e o petróleo principalmente, nessa questão toda da Petrobras, se ilude porque semana passada, por exemplo, um frete de Dourados para Rio Grande, 115, hoje foi a 185, por conta da demanda, né, dessa necessidade da urgência. Então, na nossa categoria, que infelizmente é uma categoria com pouca escolaridade, na sua grande maioria, né, formada pela mão de obra que não tem grande qualificação. Um grande problema natural dessa categoria, que é o individualismo, por já ser um autônomo, por estar com uma cabeça, um corpo de peão, né, como se chama, que está lá botando todo dia, mas uma cabeça de pseudo-empresário, né, e de que trabalha daí com a lógica do crescimento, do desenvolvimento, um caminhão sucateado, como disse antes, de mais de 20 anos, imaginando que vai ser um frotista, de que vai ser, sabe, falta muita consciência para entender toda essa lógica e essas migalhas daí que são dadas, né, que são migalhas que são concedidas ainda por um tempo e as falsas promessas para aniquilar movimentos que não dão a conjuntura do que se fazer, como tu perguntava, o que é de se fazer, tanto para a Petrobras, quanto para o problema do diesel, como para o problema que nós estamos vivendo. Nós chamamos uma greve nacional agora, dia 1º de fevereiro. Foi um auê na rede aí, um movimento para tratar do piso mínimo, para tratar do preço, não só do preço, da política econômica, essa que a gente relatava antes da Petrobras, na linha do que os companheiros petroleiros estão identificando. Nós concordamos com eles, com a linha que eles dizem, porque quem mais conhece realmente do problema Petrobras são eles, né? Mas nesta linha aí de mudar o preço da paridade, a política, não só diesel e tal, mas a Petrobras como maior empresa do Brasil, com o maior patrimônio que nós temos, né? E o que aconteceu? Várias ações do governo acenando com as periferias, né? Com aquilo que não resolve o problema central e atuando muito forte para uma desmobilização, não atingiu o nosso objetivo. Então, logo, o que o governo fez? Que daí deu naqueles que não vieram para o movimento, né? A dor ensina a gemer, deu mais um aumento aí de 15% no diesel, né? E que daí alavancou todo aquele grau de satisfação. E eu divido, né, daí de forma matemática, aí já que estamos falando de economia, que o que acontece? Como a categoria, ela maciçamente votou no Bolsonaro, nesse momento nós teríamos 20% dela que não foi, né? 40% dela que ainda resiste e acha que o mito é o salvador, e nós estaríamos disputando nesse movimento do dia 1º os outros 40%, que fizeram o quê? Muitos deles não ficaram em casa, fizeram a greve de pijama, não foram para a rodovia. E o que o governo espertamente realmente fez? Mostrou que a vida do país continua igual. O movimento nas rodovias enfraqueceu, mas o cara em casa olhou a televisão e viu, sou eu solito, né? Sou eu sozinho que estou em casa aqui, e aí começou a rodar, e foi, né? E aquilo que a gente também dizia quando chamava, greve de pijama não dá, tem que botar a cara na rodovia, tem que estar no local do trabalho, tem que ir para o trevo, tem que fazer essa movimentação aí. E essa consciência aí que a gente vai trabalhar,
que é a única coisa que tem para fazer, né, Moisés? Não tem a outra se a gente não for para a rua. E os movimentos dos caminhoneiros, por menor que ele tenha sido nos últimos tempos, e aí vai um recado para todas as centrais, para os nossos sindicatos, para nós que fizemos movimento social, tem que botar a cara na rua. Em casa que não vamos resolver o problema. Então, falta muita coragem também para os nossos companheiros de sair da greve também do cartão, das 6 horas da tarde e tal, e terminou e vai embora, e fazer um enfrentamento. Não tem outra forma senão fazer enfrentamento. Enfrentamento faz aonde? Faz com movimento social, faz com rua, faz com movimentação. Se não for, como se diz, para o pau, não vai resolver. Nós vamos continuar fazendo essas movimentações que fizemos de bandeira e de desfile, que mais parece de carnaval do que uma manifestação real de enfrentamento mesmo. Só tem uma, né? Tem que enfrentar e ir para o pau, não tem outra coisa. Bom, Litt, te agradeço, eu concordo contigo, eu acho que a greve é um movimento de esgotamento, né? Quando se tentou de tudo, se tentou negociar, e aí quando se vai para a greve, realmente se vai para a disputa e para o pau. Bom, a gente está recebendo aqui então o deputado federal Paulo Pimenta, presidente do Partido dos Trabalhadores, um dos parlamentares hoje, sem dúvida nenhuma, mais atuantes no Brasil, eu acho, né? Eu não sei como é que ele está em tantos lugares ao mesmo tempo, às vezes, né? A gente sai de uma live com ele, a gente vê o dia inteiro ele trabalhando, transmitindo, e mesmo assim ele arranja um tempo para se dedicar aqui a conversar com os trabalhadores. Deputado Paulo Pimenta, a gente está aqui com Maia, do Sindipetro, com Litt, né, dos transportadores de carga, falando desse assunto que está na pauta mais uma vez, né? Aumento, crise nos combustíveis, crise nos transportes. Então, abre espaço para o senhor para nos dizer quanto disso é de economia mesmo e quanto disso é de política e de má política, de opções equivocadas deste governo. Deputado. Boa tarde, prezados companheiros, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas. Prazer em poder estar com vocês aqui, gente. Né? Estamos no meio da sessão, né? E realmente o dia hoje está um dia bastante intenso, um dia bastante movimentado, como tem sido, né, os últimos dias todos. Né? Quero te cumprimentar, Moisés, que tem começado muito bem teu mandato, o vereador Torres, né? Uma cidade muito importante para nós. Cumprimentar o companheiro Maia, aqui do Sindipetro, que é o nosso parceiro de muitas lutas, da nossa FUP. E dar um abraço muito especial ao meu companheiro Litt, né? A gente faz horas que a gente anda junto por esse Rio Grande, né? Eu conheço o trabalho do Litt, sou um grande admirador do trabalho do Litt, porque ele é uma pessoa que tem a cabeça muito boa e atua num setor que durante muito tempo poucas pessoas tinham essa capacidade de diálogo, de uma leitura mais crítica da sociedade. E o Litt se tornou um porta-voz muito importante do movimento dos caminhoneiros em todo o Brasil. Uma pessoa hoje que é ouvida, né? E boa parte das iniciativas que nós temos aqui na Câmara mesmo, nessa área, sempre foram conversando com o Litt, né? Conversando com outros companheiros, né? Três Cachoeiras, temos vários companheiros, Kleber e outras lideranças, o Sandrinho está sendo com ele, sempre fazendo essa aproximação. Então, eu aprendo muito com o Litt aí, quando ele fala sobre esse tema, né? O que eu acho assim, Moisés? E eu, aqui com certeza, tanto o Maia quanto o Litt têm condições de trazerem contribuições muito maiores do que as minhas, né? Eu entendo que o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, é fruto de uma opção política de gestão. E, principalmente, ela se aprofunda no país após o afastamento da presidenta Dilma, né? O Brasil é um país que teve, né, a possibilidade de ter a maior discussão, que é a opressão. Não existe nenhuma outra descoberta de petróleo no mundo, no século XXI, maior do que o Brasil. O Brasil passa a fazer parte de um outro grupo, né? E isso
dá ao país a possibilidade de passar a ter um protagonismo, passar a exercer uma influência na geopolítica regional, internacional, até então nunca exercida. Não só se tornar um país autossuficiente na produção do petróleo. Nós temos, né, Maia, 4 polos petroquímicos no país. Um Triunfo, Camaçari, Santo André e Mauá, Rio de Janeiro. Vocês imaginem com toda a matéria-prima gerada pelo pré-sal, de nafta, de gás, a possibilidade que nós tínhamos de transformar a indústria química e petroquímica brasileira numa referência mundial, uma referência internacional. A indústria química e a indústria petroquímica hoje, qualquer lugar do mundo, são, né, chamadas indústrias de base. Nós estávamos, há poucos anos atrás, discutindo qual é o royalty que ia vir para Torres do petróleo. Nós estamos conversando aqui agora. Quantos navios estão lá, Maia, em alto mar, pegando o nosso petróleo do pré-sal? Antes do golpe, 100% do petróleo tirado do fundo do mar seria tirado pela Petrobras. Poderiam ter consórcios internacionais e todo ele seria refinado no Brasil. E toda essa matéria-prima estaria aqui, movimentando a nossa indústria química, petroquímica. Esse petróleo hoje não passa nem perto do Brasil. Os caras estão lá cheios de navio, levando, não sabe-se lá para onde. Sendo refinado, não sabe-se lá onde. Gerando indústria química poderosa, petroquímica poderosa, para vender para o Brasil. Desmontaram a nossa capacidade de refino, abreviaram todo o nosso projeto de investimento, e o Brasil hoje se tornou, me corrijam mais se eu estiver errado, mas um grande vendedor de petróleo bruto, de óleo bruto, para importar óleo diesel e gasolina. E nós estamos importando matéria-prima para a nossa indústria petroquímica, nós que poderíamos ser hoje uma grande referência mundial. Durante muito tempo, a Petrobras, a maior empresa brasileira, duramente, né, castigada com tudo que aconteceu. E sobre a questão da Lava Jato, gente, todo mundo é a favor de combater a corrupção. Todo mundo é. Mas qual foi o lugar do mundo que existiu um processo de combate à corrupção contra a pessoa jurídica e não contra a pessoa física? Teve um escândalo da Volkswagen na Alemanha, os dirigentes da Volkswagen foram responsabilizados, foram presos. Pessoa física, foram para a cadeia. Alguém quebrou a Volkswagen. Teve um escândalo da Samsung na Coreia, o cara foi preso, mas isso atingiu a Samsung de alguma maneira? Pergunto para vocês. Evidente que não. Aqui houve um processo de quebra. Atingiram a Petrobras para poder fatiar a Petrobras, para poder vender aos pedaços a Petrobras. Isso alterou a composição acionária do controle. E aquilo que era o grande lucro do pré-sal, que muitas vezes foi utilizado para garantir um preço justo para a população do gás de cozinha, do óleo diesel, né? Da gasolina, o que acontece hoje? Os acionistas querem o lucro, gente. O lucro da Petrobras, que muitas vezes foi utilizado para garantir, né, um preço dentro da nossa realidade, do gás de cozinha, do óleo diesel, da gasolina, dos insumos, inclusive para a agricultura, como a questão, né, do nitrogênio, da ureia. Hoje os acionistas dizem o que? Não, o lucro é nosso. E vamos dolarizar esse negócio. Isso é commodity, vai para o preço do mercado internacional. Só que o problema é o seguinte, a vida real no Brasil ela não é em dólar. Ela não é em dólar. Então, eu quero dizer para vocês que tem muitos detalhes, tem muitas coisas técnicas fundamentais e importantes, mas do meu ponto de vista, não há como enfrentar essa situação sem uma alteração da política estratégica do país para o setor de óleo e gás e pelo controle da Petrobras. Ou a Petrobras volta a ser uma empresa que tem por finalidade fazer com que a riqueza que ela gere melhore a vida do nosso povo, ou a Petrobras será transformada, né, numa empresa para enriquecer o mundo. Moisés, eu não sei se tu sabe, né? Eu acredito que sim. Dos grandes países do mundo que tem petróleo, dos grandes produtores do mundo que tem petróleo,
pouquíssimos países permitem que empresas internacionais, multinacionais, fiquem de dona desse petróleo. Os Estados Unidos não exportam petróleo. Os Estados Unidos não exportam petróleo. Hoje tem 3 grandes países do mundo que têm petróleo e que são as multinacionais que tiram esse petróleo. O Kuwait, o Iraque e nós. O Kuwait, o Iraque e nós. 2 países, depois da guerra, perderam o controle do seu petróleo como uma espécie de indenização, de pena de guerra. Hoje estão fazendo isso, tirando muito gás da Líbia. Também do Brasil. Um país que teve a maior descoberta de petróleo do século XXI, mas não usufrui dessa riqueza. Só um detalhe antes de eu concluir. Muitas pessoas, às vezes, não sabem. O pessoal fica pensando, tá, mas quem é a grande reserva do petróleo do mundo? A maior reserva de petróleo do mundo? É a Arábia Saudita? Não, não é a Arábia Saudita. Está no Oriente Médio? Não, não está no Oriente Médio. É a Venezuela. É a Venezuela. E a Venezuela, gente, não retira o petróleo do alto mar. A Venezuela retira grande parte do seu petróleo na região do lago do Maracaibo, a um preço baixíssimo, altamente competitivo. O Brasil e a Venezuela juntos têm condições de influenciar o destino da geopolítica internacional da área de energia. Uma última coisa, uma última. A coqueluche do debate mundial hoje, Lite, na área automobilística, é o tal do carro elétrico. Carro elétrico. E o grande desafio, Moisés, do carro elétrico é a autonomia da bateria dos carros elétricos. Quem disputa esse mercado do carro elétrico no mundo hoje? A Alemanha, Estados Unidos e a China. E a bateria do carro elétrico, ela é base de lítio. Lítio. 50% da reserva de lítio do planeta está na Bolívia. Está na Bolívia. Que se cuide, então. Certo? A instabilidade lá... 50% do lítio do planeta está na Bolívia. O golpe contra o Evo Morales possibilitou que, nesse período agora, de 6, 10 meses, 3 grandes projetos de exploração do lítio boliviano tenham sido aprovados com a Alemanha, com a China e com os Estados Unidos. Inclusive com o cara aquele que é um dos mais ricos do mundo. Né? Eles abriram uma janela e conseguiram aprovar projetos estratégicos. A Bolívia tem mais de 50. Pegar um pedacinho do Equador, que está aí junto, eles têm quase 65% do lítio do planeta. É um sal, naquela região do altiplano, aquele deserto de sal, lá que está o lítio. Só a Bolívia, pequeno paísinho, tem 50%. Imagina a Bolívia, que é rica em gás, que é rica em lítio. Né? Aí nós vamos pegar o resto da América do Sul, rica em água, e a última fronteira agrícola do planeta. E as pessoas acham que as coisas que nós estamos discutindo aqui podem ser compreendidas sem a gente olhar para o mundo. Então, Moisés, ou a gente muda, altera a condução estratégica disso tudo, ou vai ser tudo perfumaria. São medidas paliativas. Entre elas, imediatamente desistirem de vender as nossas refinarias, né, Maicon? Particularmente a nossa refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, que trará um profundo prejuízo para toda a região, inclusive para Tramandaí e para Imbé, que vão ter também um enorme prejuízo. O Estado do Rio Grande do Sul vai perder mais de R$1 bilhão por ano, caso o governo leve a cabo a venda da refinaria Alberto Pasqualini, porque esse ICM, que hoje fica em Canoas, Osório, em Imbé, não vai ficar mais. Entre outras consequências econômicas para o nosso Estado. De reserva, até agora descobertas e confirmadas,
elas ainda são pequenas quando comparado a esses países. As reservas, normalmente, esses países usam de forma estratégica, né, mas eles não procuram diluir ela de imediato. Hoje o Brasil está produzindo mais do que consome, então está mandando petróleo para fora quando deveria pensar nesse petróleo de forma estratégica e manter internamente essas reservas, né, somente produzindo aquilo que a gente está consumindo, como muitos países estrategicamente fazem, porque é um bem esgotável, e o petróleo está indo embora e a gente está ficando aqui apenas com os custos ambientais dessa produção, porque os custos ambientais são nossos, são do povo, e aquilo que deveria vir em termos de resultado prático para a educação, que a Dilma tinha projetado muito bem, né? No projeto constava ali uma série de cláusulas de como gastar esses recursos para evitar, inclusive, a desindustrialização. Eu até recomendo o público pesquisar, não dá tempo para explicar aqui o que é doença holandesa, né? Que é quando uma empresa, quando um país ele baseia a sua produção de forma demasiada em cima de um único produto e acaba promovendo a desindustrialização por uma questão também lá da balança corrente, doença holandesa, quem quiser pesquisar. E eu passo a palavra de volta então para o Maia, já para fazendo suas considerações finais. A gente está encerrando o tempo. Maia, o que mais que tu pode acrescentar aí para o debate nos 5 minutos? Sim. O deputado Pimenta diz que conhece pouco, mas ele conhece muitos. Debates que nós fizemos lá na Câmara dos Deputados, lá na discussão sobre a participação da Petrobras no pré-sal, lá ele dava aula para a gente. Então, ele tem conhecimento e sabe usar muito bem o seu conhecimento. Felizmente, a gente tem bons deputados lá trabalhando com a gente, fazendo um embate. Infelizmente, a maioria dos deputados hoje lá não tem minimamente aquele espírito de brasilidade, de pertencer a este país. Eles querem entregar tudo para os outros, né? Eu acho que esse debate, essa questão da Petrobras, como eu falei antes, ela vem desde a criação da Petrobras, né? E o nosso foco em fazer a disputa com esse governo na relação da questão da dolarização do preço interno, né, e do seu objetivo em destruir a Petrobras, a gente não acompanha aqui, o deputado falou muito pela periferia, mas a Petrobras fechou as fábricas de fertilizantes, né, e aí disse que era um negócio inviável. Surpreendentemente para os desavisados, né, uma empresa está assumindo lá a fábrica de fertilizantes no Sergipe para produzir ureia, e aí questionaram, mas essa fábrica aqui para a Petrobras não dava lucro. Aí o empresário disse, as decisões da Petrobras são da Petrobras, e eu vejo aqui um baita negócio para ser feito, né? Muito pouca gente sabe. O político com certeza sabe que um dos problemas para fazer hemodiálise era a única fábrica nacional. Nós estamos importando tudo. Então, essa destruição que estão fazendo com o sistema Petrobras, essa visão tacanha de que nós temos que vender o petróleo para fora, né? É bem como tu falaste, Moisés, é a doença holandesa, onde o Estado ele começa a se apropriar da riqueza gerada pelo petróleo, né? E a indústria acaba. O deputado Pimenta deve se lembrar das sessões da Câmara lá, onde teve um representante da indústria mostrando um slide lá com mais de 80 empresas que estavam trazendo as suas indústrias para dentro do país, né, para produzir equipamentos, máquinas, plataformas, para a gente construir aqui por conta da legislação que estabelecia conteúdo local.
Eu queria ver aquele indivíduo apresentar hoje quantas dessas empresas estão aqui. Rio Grande floresceu assim, né? Eu acredito que não tenha mais nenhuma aqui, porque não se produz nada mais no Brasil para atender a indústria do petróleo. Está sendo tudo importado. Não se produz uma plataforma, não se produz navio, não se produz lancha, não se produz nada. Se abdicou daquilo que a gente queria, que era industrializar o país. E quando tu coloca na mão de empresas privadas administrar a área de energia, ele é incapaz de entender os problemas do país. Quando ele adota uma política de derivados de petróleo a câmbio dolarizado, mercado internacional, ele demonstra a incapacidade de entender o que é pensar no país, pensar no futuro do país. É um governo que definiu atender às demandas dos outros países, principalmente aos Estados Unidos, porque se olhar a curva de importações de óleo diesel do Brasil, vai ver que multiplicou por 6, de 2016 para cá, multiplicou por 6 a importação de diesel dos Estados Unidos. O que significa isso? Compromisso assumido antes do golpe, né? E que eles estão cumprindo à risca, estão comprando derivados dos Estados Unidos. A política de preços que nós temos que combater demonstra a incapacidade desse governo, a incompetência desse governo em administrar, né? E que nós temos que mostrar à população brasileira. O problema não é o imposto, porque o imposto do ICMS, a CID era variável, utilizada para cima e para baixo, né? Mas o ICMS, ele não é o que mudou o valor do derivado vendido, da gasolina, do diesel. O que mudou foi a política da Petrobras demandada por esse governo. Então, isso que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. Né? E, mais uma vez, a gente tem que reforçar que defender a Petrobras, empresa pública, do poço ao posto. Na época do governo Lula e Dilma, a gente dizia do poço ao poste, porque a Petrobras entrou o presidente da empresa diz, não, a empresa está se melhor estruturando para enfrentar a mudança da legislação ambiental mundial, para se preparando para produzir combustível, energia limpa. Mentira! Mentira! Eles estão saindo, entregaram os gasodutos. Só falta agora separar uma plataforma de petróleo e dizer o seguinte, ó, o petróleo é da Petrobras e o gás é de uma empresa privada. Só está faltando isso nessa gestão do atual governo e dessa turma que acompanha o ministro da Economia. Então, minha mensagem a todos e a todas que nos escutam é combater a política apresentada pelo governo, independente da saída do Castelo Branco. É importante a saída dele, porque ele demonstra total incapacidade de enxergar, quando ele diz que o problema dos caminhoneiros não é um problema da Petrobras, né? Isso que criou a grande polêmica Bolsonaro, segundo informam, né? Essa turma que está administrando a empresa, que está administrando o governo. Então, a todos e todas, um grande abraço. Maia, muito obrigado, tá, pela tua participação. Acho que só para fazer um comentáriozinho em relação ao que o Maia disse, né? A gente sabe que os
impostos, eles são responsáveis, sim, pela composição de grande parte dos preços, mas o Maia está querendo dizer que os impostos eles não variam. Esses impostos já existiam em 2015, 2010. Então, a variação no preço não... Eu não sou simpático a nenhum deles, mas, na verdade, o governo federal tem instrumentos monetários que permitem contornar uma renúncia fiscal, temporariamente, pelo menos, que incide sobre o preço de combustíveis, coisa que os governadores do estado não têm como fazer, porque a quantidade de ferramentas monetárias dos governos do estado são muito mais restritas que o do governo federal, então uma tremenda demagogia que ele faz com isso. Passar para o Litt, então, para ele dar as palavras finais, e aí ele já passa a palavra depois para o Pimenta, os dois são companheiros, ele de repente já aproveita a presença do Pimenta para fazer alguma pergunta aí que for do teu desejo, tá, Litt? Fica à vontade. Beleza, muito obrigado, Moisés, Maia, Pimenta. E a todos que nos acompanham aí, pela bela oportunidade de aprender. Ter uma aula aí, como foi esse momento que a gente teve muito mais para escutar do que Ali Rossato. Não existe, né? Como em todos os momentos da vida humana e da condição do trabalhador. Não existe outra forma a não ser a organização, a mobilização, a luta. Governo e feijão só na panela de pressão, não tem outra saída. O nosso problema econômico, ele é 100% político. É essa política econômica equivocada desse governo que nos leva à situação. E para isso, é nos juntarmos, né, nos unirmos e fazer essa pressão que necessita ser feita, mas não de casa. É pressão na rua, é pressão na luta. Não há outro caminho para isso. E fazer a mudança que o Brasil precisa, o retorno que o Brasil precisa para um governo popular. É para mim passar para o Pimenta. E aí, Pimenta, fazendo uns golzinhos de vez em quando ainda ou largou da bola? Vou fazer 2 do Corinthians amanhã de noite. 4, então, porque eu já tenho mais 2, né, guardado para eles. Gente, eu agradeço muito aqui, Moisés, a tua relevância estadual, de relevância nacional, né? Eu tenho a impressão que a tendência é que, nesse próximo período, esse debate se aprofunde muito no país, né? Eu acho que ele abre uma discussão estratégica, né? Esse movimento que o Bolsonaro fez é um movimento que ele não vai ter nenhum êxito se eles não tiverem coragem de mexer nessa questão da dolarização, né? A população está sentindo isso no setor elétrico, né? E é uma contradição terrível, porque, por um lado, nós estamos em plena pandemia e um país mergulhando numa crise econômica sem precedentes. A quantidade de pessoas que foi jogado para abaixo da linha da miséria de dezembro para cá é uma coisa assustadora, né? Então, eu acho assim que o debate é um debate muito, muito importante, muito estratégico, né? Eu quero concluir só fazendo referência a uma coisa que o Litt falou antes, né? Sobre a importância das pessoas estarem na rua,
também sobre a importância das pessoas cobrarem de uma determinada categoria, de um determinado setor, que as pessoas saem para a rua, que as pessoas têm que trabalhar, né? Os caminhoneiros são uma categoria que não tiveram a oportunidade de optar se eles queriam trabalhar ou não. Alguns setores, talvez. Mas os caminhoneiros estão absolutamente falaciosos com relação aos trabalhadores e às trabalhadoras, como se o problema da pandemia, a gestão da doença, fosse um problema individual de cada pessoa. Né? Eu estava participando de um debate hoje com um cara lá de Porto Alegre, dizendo, mas o povo não ajuda, mas o povo não se comporta. Só em Porto Alegre tem 400 mil camaradas que vai para casa e volta para casa todos os dias de ônibus. Na região metropolitana são 800 mil pessoas que vão para casa e voltam todos os dias de ônibus superlotado. Aí eles ligam a televisão de noite e o cara diz assim, fique em casa. Não esqueça, você tem que comer brócolis e beterraba para aumentar a sua imunidade. Não esqueça. Se tiver alguém com sintomas, coloque num quarto isolado, deixe um banheiro só para ele. E não permita que ele conviva nos mesmos cômodos que o resto da família. Imagina um camarada olhando isso. O cara está sem renda, o cara mandando ele comprar brócolis e beterraba, porque as crianças precisam aumentar a imunidade. Moram 6, 7, 8 pessoas dentro de uma casa com um banheiro, e os caras dizem, não esqueça, se tiver alguém com sintoma, tem que deixar um banheiro só para ele, um dos cômodos da casa só para ele. Né? Quer dizer, é um discurso absolutamente despregado da vida real das pessoas, da realidade, né, concreta com que as pessoas vivem no país. Realmente está de parabéns. Parabéns aí ao Kleber, ao Sandro, o pessoal que está aí acompanhando junto contigo. E eu estou aí à disposição. Eu gosto muito desse debate sobre a indústria química, sobre a indústria petroquímica. Né? Eu acho que ele é um debate estratégico para o país. Estratégico, estou convencido disso. Né? Nenhum país do mundo se tornou uma potência econômica importante sem ter a chamada indústria de base, Moisés. Exatamente. Quando a gente falava da tal da indústria de base. E a indústria de base hoje é a indústria química e a indústria petroquímica. Um país rico em petróleo, como nós somos hoje, não ter uma indústria petroquímica, uma indústria química poderosa é um crime de lesa pátria, né? Que essa gente está fazendo com o nosso país. Lítio, eu estou à disposição aí, como precisar. Maia, um abraço. Moisés, boa noite para vocês, gurizada. Nada, cara. Colorado amanhã. Deputado Paulo Pimenta, agradeço muito a... esperança, estou confiante. Né? Um abraço. Um abraço. Eu, ouvindo ali as palavras do Paulo Pimenta em relação à situação dos trabalhadores, primeiro eu queria dizer, né, ele acabou já saindo da página, dizer que essa ideia, essa iniciativa, na verdade, ela não partiu de mim, ela partiu do meu assessor, do Kleber, que trabalha conosco, de conversa que a gente teve, a iniciativa partiu dele, propôs, eu de pronto aderi, porque realmente entendo da importância. Eu falei ontem para o Maia e agora, ouvindo ali o que o Pimenta está dizendo, os trabalhadores, me surgiu aqui a ideia de que eu posso aproveitar esse espacinho para fazer uma homenagem à minha cunhada, que também está relacionado a esses dois temas que a gente está tratando aqui. Ela foi uma caminhoneira, uma das primeiras mulheres caminhoneiras, acho que é a única que eu conheci. Começou
acompanhando o marido, e aos 30 e poucos anos passou a dirigir carreta, trabalhou na empresa Minuano ali, dirigindo sozinha de Porto Alegre para São Paulo. Ela foi diagnosticada há 6 anos com câncer, vem vencendo a batalha desde então. Semana passada fez uma cirurgia para tirar um tumor que reapareceu na cabeça. A cirurgia foi um sucesso. Infelizmente, ao voltar para casa, foi diagnosticada com o Covid. Cumpriu a penitência de mulheres, trabalhando como caminhoneira. Eu me lembro que aquilo surpreendia onde quer que ela passava, e está enfrentando agora um momento muito difícil em termos de saúde. Foi uma coisa, inclusive, que me afetou ontem, né? Comentei bastante com o Kleber. Estou com um amigo de 36 anos, agricultor, forte, sem comorbidades também, hospitalizado com Covid. E a gente está aí assimilando perdas e mais perdas que esse governo tem nos imposto. Entre essas perdas de vidas e de saúde, e a gente chegou, eu não digo que chegou ao fundo do poço, porque esse poço parece não ter fundo, não ter fim. Quando a gente pensa que chegou no extremo, eles conseguem cavar mais um pouco. Chegamos a uma situação triste, onde choramos pelas perdas de vidas, pelos nossos amigos, nossos parentes, nossos conterrâneos, irmãos brasileiros, e também choramos as perdas econômicas, de emprego, de trabalho, de oportunidades, por conta de decisões equivocadas. Eu espero que a nossa população, que as pessoas, elas consigam abrir mão das disputas e de fazer da política uma disputa maniqueísta e clubista, muitas vezes, e consigam sair da defensiva, e todos aqueles que votaram nesse governo compreendam que não há mais sentido em defender esse governo pelas ações que eles têm tido com os trabalhadores. Então, que os trabalhadores consigam compreender isso, que assimilar esses prejuízos no dia a dia para seguir apoiando esse governo não faz o menor sentido. E convocar, como o Litt disse, para a luta, porque não tem outra saída, senão participar da política ativamente, participar dos movimentos dos trabalhadores ativamente, e principalmente, eu acho que é uma coisa que nós, que temos essa proximidade, a gente tem que passar a fazer, aproximar os diferentes setores da economia, como agora o setor dos transportadores, do mar, que essa conversa continue. A gente já faz esse esforço aqui em todo o Papo de Trabalhador. Também vai continuar. Outros trabalhadores que acompanharam de outra categoria, eles podem entrar em contato com a gente, inclusive demandar pautas, demandar debates, e a gente vai estar aberto a abrir o espaço e viabilizar esse debate. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Se vocês quiserem permanecer na contigo a palavra aí, Kleber. Fechado. Tá. O áudio desligado. Tá fechado o teu áudio, Kleber. Vou só pegar uma aguinha aí e já volto. Só um pouquinho.
participaram alguns petroleiros aí, tem uns 5 ou 6 que eu vi que são petroleiros. Foi. Só um pouquinho que eu não consegui fechar aqui ainda.